Então, nessa noite, me ajuda aí e seja bênção na minha vida para eu poder ministrar ao teu coração algo que Deus ministrou à minha vida. Salmo 73 é o salmo dos pensamentos de Asaf. Asaf estava lá um dia pensando e ele, nesses pensamentos, escreveu a seguinte história. De fato, Deus é bom com Israel para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalam os pés e pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam a fantasia. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Verso 9, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta contra eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios. E sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria eu traído a geração dos filhos, ó Deus. E só de refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual é o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embutrecido e sem entendimento. Era como animal diante de ti. No entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tenho eu no céu, o que tenho eu no céu além de ti? E a quem poderia eu querer além de ti nessa terra? Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Pai, essa é a tua palavra. Me ajuda nessa noite a trazer uma reflexão ao teu povo sobre a nossa história, sobre a nossa vida contigo. E que o Senhor, ó Pai, os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode estar assentado. Asaf tirou um tempo da sua vida e fez uma análise sobre a sua história. E se você ler esse texto, você vai encontrar que há um coração de um homem de Deus, em certa parte, insatisfeito. Ele mesmo diz que faltou pouquinho para ele se desviar. Faltou muito pouco para que ele abandonasse os caminhos de Deus. Porque ele teve no seu coração as preocupações em relação às coisas que os teus olhos viam, o que ele havia visto da vida. Então ele olha, e porque no seu coração ele tem a sensação de que os ímpios estão se dando bem, e que os santos estão se dando mal, ele passa por um momento de inconformidade. Ele diz, de que adiantou então eu me santificar, de eu seguir o Senhor, de eu andar direitinho, se quem está vivendo bem é quem não anda com o Senhor, quem faz tudo errado, quem trai a sua confiança, quem fala o que não deveria. Ele diz assim, de nada adianta então te servir. Mas aí ele entra no templo e ele entende que no final é que a história vai ser revelada por completo. À base disso, eu fiquei meditando sobre a história dos 45 anos dessa igreja e eu intitulei essa mensagem, inclusive, de lições de Asaf para os nossos 45 anos. E aí eu tenho algumas lições nesse texto que eu gostaria de compartilhar contigo, uma análise sobre a vida, sobre o mundo e sobre a igreja,
ao que Asaf pensava no seu tempo e ao que nós pensamos para os dias atuais da Igreja Presbiteriana Renovada Americana. E eu cheguei a algumas conclusões à base desse texto ministrado pelo Senhor em meu coração. Primeiro, o verso 1. Asaf faz a sua primeira declaração, e essa declaração talvez seja a mais importante de todo o texto, porque ele diz, de fato, Deus é bom. Ele vai decorrer os seus sofrimentos internos, mas a primeira declaração de Asaf é, Deus é bom. E ele diz isso porque Asaf tinha ciência de que, indiferente dos problemas que estava passando, indiferente das suas lutas pessoais, ou daquilo que abalava a sua consciência e até suas emoções, Deus não havia mudado um dos seus atributos. O mesmo Deus que foi bom no passado com o povo de Israel, era bom naquele momento e não deixaria de ser bom jamais. Deus é bom o tempo todo. Em todos os dias, Ele não muda, o seu atributo de bondade permanece para sempre. E quando eu li isso, eu disse, veja só, essa é uma verdade absoluta para a história da nossa igreja. Porque indiferente do que já aconteceu aqui ao longo desses 45 anos, quer seja na rua Washington Luiz, ou na 30 de julho, ou enquanto estávamos nesse salão, e depois posteriormente nesse templo, e até mesmo quando esse templo foi fechado, e as suas atividades foram levadas para outro local, nada disso muda o atributo de que Deus é bom para essa igreja. De que Deus é bom para nós, indiferentemente de quantas portas foram fechadas, de quantas lutas nós passamos, de quantas divisões essa igreja já enfrentou ao longo da história, nada disso muda a afirmação de Asaf, e a nossa afirmação precisa ser a mesma, Deus é bom. Não importa o que o tempo nos ofereceu, não importa como foi a sua vida, não importa quantas noites você chorou, ou quantas dores você enfrentou, não importa quanto tempo você ficou desempregado, ou quais foram as suas lutas pessoais, as decisões para onde elas te levaram, você não pode deixar de reconhecer que em todo tempo Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguns digam assim, como Deus é bom, pastor? Se eu estou doente, olha, mas se você está doente, às vezes do seu lado tem alguém que está sadio. Pastor, eu não quero mais viver, mas do seu lado tem gente querendo viver para sempre. A nossa situação não pode nos fazer mudar o pensamento acerca do Todo-Poderoso. Deus é bom, não importa quantas lutas, quantas dores, quantas adversidades, Ele não muda o que Ele é na sua essência, e na sua essência, Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Asaf está olhando para a situação dele e está dizendo, não importa o que vou dizer daqui para frente. Eu não estou bem comigo mesmo. Há alguns questionamentos dentro da vida de Asaf, mas a sua afirmação é verdadeira. E ele diz que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E Ele não vai mudar ao longo da história. Você não pode fazer uma análise de Deus à base da sua situação. Veja, Deus não deixou de ser bom quando essa igreja ficou fechada há cerca de 8 anos. Deus não deixou de ser bom quando nós passamos as nossas piores adversidades. Deus não deixou de ser bom quando nós enfrentamos oposições. Deus não mudou. Deus continuou sendo bom para conosco. Ele foi tão bom para conosco que durante os piores momentos da vida de alguns de vocês, ao longo da sua história, na sua casa, no seu lar, Ele continuou cuidando de você. Quantas vezes nos piores dias e nas adversidades, talvez dias em que você se levantou da cama ou nem teve vontade para tal, mas lá dentro nasceu uma esperança, porque você sabe que Deus continua cuidando de você. Deus é bom. Olha, logo se Deus é bom, qual é o problema desse texto? Se Deus é bom, e eu? Asaf olha e diz, eu não tenho valor algum. Eu não sou bom. Veja, ele diz assim, olha, quanto a mim, porém, quase se desvalaram os meus pés. Pouco faltou para eu me desviar dos seus passos. E ele conta o motivo, ele diz assim, olha, porque eu invejava os arrogantes e via a prosperidade dos maus. Ele dizia, o problema então, Deus, não é o Senhor é bom, mas eu não. Eu não estou bem. Eu sinto inveja. Eu peco porque quando eu olho para a prosperidade do outro, eu não fico bem comigo mesmo. Mas o Senhor não é culpado, o Senhor é bom. Agora veja,
eu estou me sentindo injustiçado. Eu não acho justo que enquanto eu, que faço certinho, pago um preço alto e quem faz errado está se dando bem. Eu não consigo compreender, mas eu preciso dizer, Senhor, a culpa não é sua. Eu quase me desviei porque eu tenho em minha vida, ou eu carrego em minha vida, o pecado da inveja. O que Asaf faz quando ele está no buraco, ou quando ele está vivendo um problema, é que ele começa a fazer uma análise mais realista da sua própria vida. Ele sabe que o que está atrapalhando nesse momento é o que ele pensa acerca de si mesmo, ou como ele está tratando a sua própria vida diante de Deus. Ele está no buraco da assolação espiritual, mas ele não faz uma visão distorcida de Deus, se tratando como um coitado. Veja que não há uma síndrome em Asaf de dizer assim, coitado de mim, Deus. Todo mundo me persegue. Ninguém gosta de mim. Todo mundo me odeia. Há uma perseguição contra a minha vida. Asaf diz, não, eu estou aqui, Deus, porque eu invejei as pessoas. Eu invejei que o ímpio, ou me preocupei com a ausência do castigo na vida do ímpio, e fiquei preocupado porque coisas boas acontecem com pessoas ruins. Abre aspas, eu não quero tratar do pecado da inveja nessa noite, mas eu preciso dizer para você que esse era o grande mal da vida de Asaf, porque o invejoso não é alguém que está sofrendo com o seu próprio sofrimento. O invejoso é quem sofre com a alegria do outro. O invejoso, ele não quer ter o carro que você tem, ele quer que você ande a pé. O invejoso, irmão, não quer o seu marido ou a sua esposa. O invejoso quer que o seu casamento acabe. O invejoso, ele quer a sua infelicidade. E Asaf estava vivendo isso dentro dele. Ele sabia que o que ele estava gerando dentro dele não era bom. Por quê? Porque ele não estava se alegrando com a alegria do outro. Pelo contrário, ele estava triste com a alegria do outro. Eu já contei aqui, acho que em algum momento, mas há anos atrás, quando eu comprei a minha casa, viramos sócios do Santander durante alguns anos aí, tinha gente que ia até a porta da minha casa. Mas nós, todo alegre, querendo dizer assim, entra aí para ver. A pessoa, ela fala, não vou entrar, não quero. Tipo, por que ele tem? Por que conquistou? Há pessoas com esse tipo de sentimento em relação a ministérios. Ministérios eclesiásticos, irmãos. Gente que não se contenta com alegria. Gente que, quando vê a nossa festa, ou ao invés de comemorar conosco, por exemplo, os 45 anos da história da igreja, ficam pensando, tomara que um dia acabe. Tomara que não dê certo. Quantas pessoas, irmãos, duvidaram que nós um dia estaríamos aqui e essa obra prosperaria? Não foram poucos que apontaram e disseram, não vai dar em nada, eles não chegarão a lugar algum. Não foram poucos que abandonaram esse barco porque não acreditaram no potencial que Deus tinha sobre a vida de cada um dos membros dessa igreja, não somente dos que tinham, mas daqueles que haveriam de vir pela promessa e pela vontade do Senhor. Mas deixa eu te dizer algo especial nessa noite. Deus não mudou o seu atributo, Deus é bom, e as portas que Ele abriu, o inferno não pode prevalecer contra ela. Nós estamos aqui porque Deus chamou as nossas vidas e nós estamos felizes, estamos como quem sonha, o nosso sorriso está de um lado ao outro, e quem nos viu chorando e pranteando, hoje nos vê sorrindo e dizem, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Quantos homens tidos como homens de Deus, e digo isso porque já ouvi de suas próprias bocas, que o sonho deles era que essa igreja acabasse. Que o sonho é que essa igreja chegasse ao fim, com corações amargurados, ao invés de festejarem a nossa vitória, sofrem com a nossa alegria. Asaf estava assim, com um problema de inveja dentro do seu coração, que estava problemático. Imagina Asaf nos dias de hoje, com Instagram, Facebook, Asaf vendo as fotos, algumas daquelas fotos que nem verdadeiras são, porque tem gente que nem é tão feliz o quanto está feliz na internet, né? Mas aí Asaf vê as mentiras que são postadas nesse mundo de ostentação, da venda da imagem.
onde pessoas aparentam valer mais pelo que são do que pelo que têm, ou pelo que têm do que pelo que são, e jogam aquela palavra maledicente. Quanta gente, irmãos, vê a sua felicidade e eles jogam palavras más. A saber que parece-me que maledicência e fofoca são pecados que nós não contamos no nosso rol. Né? Ninguém é fofoqueiro, né? Já perguntou, você fofoca? Não, não fofoca. Você fala mal? Não, não falo. Não, ninguém fala mal e ninguém faz fofoca. Mas isso é a vida do invejoso. Ele não se contenta. Agora, resumidamente, o que é que Asaf está dizendo acerca disso? Porque, veja o texto, ele diz assim, olha, eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles, ó na cabeça de Asaf, os ímpios não têm preocupação. O corpo deles é forte, sadio, os homens não pegam doença. Eles não partilham as canseiras dos mortais, eles não se cansam, os homens estão sempre bem. Eles vão mais, olha, eles não são afligidos. E isso ainda faz com que eles sintam uma soberba. Eles andam ainda de nariz em pé. E a violência envolve como um manto. Eles zombam com maldade, falam da opressão com arrogância. E veja o que Asaf diz. E os ímpios ainda abrem a boca para falar mal contra o céu. E eles não se dão mal. Asaf via tudo isso. Mas veja, ele entende que esse era um sentimento dele e a culpa disso não era de Deus. Porque ele entendeu que essa vida miserável não tinha a ver com Deus, nem a ver com os outros. Mas era um espírito mesquinho que habitava nele, dentro dele. Um espírito que não queria ver o outro se dar bem, de que o outro não se alegrasse. Deixa eu dar uma lição importante, irmãos, para uma igreja que quer continuar crescendo daqui para frente, depois de 45 anos de história. Se você não pode celebrar a sua vitória hoje, celebre a vitória do seu irmão. Pastor, eu não estou vencendo, as coisas estão difíceis para mim, mas se o seu irmão está vencendo, comemore com ele, festeje com ele, comemore conosco. Irmãos, eu sei, nem todos que estão aqui nessa noite vivem os dias da plenitude de sua vida, não passam os melhores momentos da sua história, mas nós estamos celebrando uma vitória, a vitória da igreja, então celebre conosco, comemore com a gente. Coloque um sorriso em teu rosto e cante o melhor do seu louvor. Dê o melhor abraço no seu irmão. Diga a ele que o ama, festeje conosco. Essa vitória, irmãos, não é a vitória da Igreja Presbiteriana Renovada de Americana, não é a vitória do Pastor Hélio, não é a vitória do conselho, não é a vitória da membresia, é a vitória de Cristo que na cruz morreu para dar a vida pela igreja, e nós estamos aqui por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não tem a ver com a história de igreja, irmãos. Só que tem a ver com a história de Cristo para a humanidade. Nós somos uma parte do corpo de Cristo que vai morar no céu, junto com os anjos e arcanjos e anciões, e nós prostraremos diante dele e vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus é bom. Ele é muito bom. Ora, se Deus é bom, e eu reconheço que não sou, o que é que eu faço com a minha vida? Lembre-se, Pedro reconhece da sua fragilidade diante de Deus, e ele diz: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Então assim, você precisa, irmãos, reconhecer o seu pecado. E reconhecendo o seu pecado e assumindo a sua responsabilidade, reconstruir-se para se colocar de pé novamente. Você não pode ficar caído. Veja, o homem de Deus está dizendo: eu quase caí. Ora, se ele quase caiu, é porque ele está de pé. E enquanto você está de pé, enquanto há fôlego de vida, Deus pode trabalhar no seu coração. Mas enquanto você atribuir aos outros a culpa pelo momento que você passa, você não vai conseguir sair desse buraco. O grande problema de pessoas que permanecem no fundo do poço é que no fundo do poço, ao invés de reconhecerem que não fizeram o que era certo e agora precisam de Deus para retirá-las de lá, elas continuam culpando as outras pessoas pelo que ela está passando. Então, assim, é tudo culpa de todo mundo, menos minha. Achar em si a raiz dos problemas é talvez a melhor solução para que você saia desse problema. Ficar no eu não vou, eu não faço,
eu não me corrijo, porque o outro também não faz, porque o outro também não é, porque o outro não fez, porque o outro não se santificou, porque o outro não fez o que era correto, irmãos, não vai te tirar do buraco. Se você ficar nesse grau de, eu não vou fazer nada melhor, porque fulano não faz nada melhor e está se dando bem. Você está igual a Asaf. Você está olhando a prosperidade de quem está fazendo errado e querendo ficar igual a ele. Quando, na verdade, você deveria se santificar. Veja, aprendi uma frase certa feita, o pastor Neil Barreto, ele diz o seguinte: Deus abençoa aqueles que se enxergam. Talvez o meu problema seja de falta de visão. O pastor Hernandes Dias Lopes pregou aqui na quarta-feira dizendo que o problema dos judeus, dos fariseus naquele tempo quando Jesus chegou, era exatamente o fato de que eles não enxergavam em Jesus a solução dos seus problemas. Os seus olhos carnais viam, mas os espirituais não enxergavam. Talvez o nosso maior problema seja o problema de visão e o pior, o problema de visão acerca de nós mesmos. Mas eu preciso te lembrar, alguém que não caiu é alguém que se manteve de pé. Irmãos, você precisa se enxergar para que Deus comece um processo de vitória na sua vida. Sabe o que Asaf se diz? Se você continuar o texto, vai dizer assim, olha, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, verso 13, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. E só de refletir para compreender isso, achei que era tarefa pesada demais para mim. Sabe o que Asaf está dizendo? Asaf está dizendo que ele se desinteressou pelas coisas espirituais. Ele está dizendo, para que eu fui guardar a santidade? Para que eu fui lavar as minhas mãos em pureza? Para que eu fui todo domingo no culto? Para que eu fiquei indo na igreja? Não adiantou nada. Mas Asaf se enxerga, porque ele percebeu que ele se desinteressou pelas coisas espirituais e colocou e tirou os olhos de quem o abençoava. Nada mais valia a pena. Ele dizia, não vale a pena mais te servir, Senhor. Ele dizia, não adianta. O que adiantou? Não adiantou nada. Não adianta te servir, não adianta servir a Deus e sofrer. O conceito de Asaf de sofrimento estava errado. É o mesmo conceito, e eu falei hoje cedo aqui sobre os personagens que estavam no Calvário no dia da crucificação. Você se lembra da história? Há 3 personagens naquele dia, no dia da crucificação de Cristo. Há o primeiro ladrão. O primeiro ladrão é o ladrão que não se enxerga. Ele diz assim, ele é ladrão, ele é bandido, ele roubou, tinha que estar ali, era a punição para o seu crime, mas ele dizia assim, duvido, Jesus, que você desce daí. Se não, você não é o Cristo, desce daí, salva você, salva a mim, tira nós dessa cruz. Ele não enxergou que a cruz era o lugar onde ele deveria estar. Ele só enxergou Cristo como aquele que soluciona os problemas imediatos, de alguém que não quer se compromissar com ele, e que diz, duvido que você me tira dessa agora, Senhor. Sabe, gente que não quer largar o pecado, que quer continuar fazendo o que sempre fez, se deleitando nos prazeres da carne, mas que chegam no domingo na igreja e diz, Senhor, me ajuda aí a ganhar um dinheiro a mais. Senhor, abre aí uma porta de emprego. Senhor, abre aí alguma coisa para mim. Senhor, me dá luz para eu poder ser guiado. E aí ele pega a bênção, mas ele não transforma a sua vida. Ele está enganado sobre as coisas espirituais. Ele está só olhando para o abençoador. Ele quer uma resposta imediata à solução do seu problema, que agora é crítica. Mas veja, há um segundo personagem, o outro ladrão. O ladrão que se enxerga. O ladrão que olha para o outro e poderia ter dito essa palavra dizendo assim, nem na dor se aprende, cara. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não. Ele não devia estar aqui. Eu sim. Você sim. Esse é nosso lugar. Esse sofrimento agora é o nosso lugar. E nós não seremos livres desse sofrimento, mas ele se lembra que além da área terrena, da vida momentânea, da cruz daquele momento, ele olha e diz assim, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra de mim. Veja, há pessoas que caminham na igreja, mas são como o primeiro ladrão, que colocam os teus olhos na resolução das coisas momentâneas e passageiras,
e que não veem que além dessa terra, além dos anos que você vai viver aqui, além do sofrimento que você aqui já passa, há uma esperança para aqueles que vão viver no céu, junto com o Senhor. Ele olha e diz assim: quando entrares no paraíso, sabe? Jesus, que é o terceiro personagem da cruz, ele toma algumas atitudes em relação a esses dois homens. Em relação ao primeiro, ao murmurador, a Bíblia diz que ele não responde nada. E aí eu quero ensinar uma lição para você que é: em tempos de crise, quando você está querendo se levantar, melhorar, o murmurador só recebe a ignorância de Jesus. Ele não dá atenção para quem murmura, para gente reclamadora, que nunca está satisfeito com nada. Irmãos, nós temos 45 anos de história, eu sei, você já teve muita coisa para reclamar, de muita coisa na sua vida, talvez de muita coisa nos dias de hoje, mas eu olho para você e peço para que você, como igreja, não pense só nesse tempo momentâneo, nos cultos que fazemos, nas realizações que estamos fazendo, porque um dia, irmãos, essa igreja vai ficar vazia, e o povo de Deus vai estar vivendo no céu, na glória com o Senhor. Não aplique tesouros na terra. Junte tesouro no céu, onde a traça o ladrão não rouba, a traça não corrói e nada destrói. Mas sabe o que Jesus faz em relação ao outro que se enxerga? Ele olha e diz assim: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Era como se Jesus estivesse dizendo: na eternidade você será restaurado. Na eternidade você não será mais quem você é, você será outra pessoa. Irmãos, a visão equivocada na presença de Deus, na presença de Deus não há sofrimento, não pode existir em nossas vidas. Ele pode não te livrar da cruz, mas vai te livrar do inferno, e isso para nós é o que é importante. Não secularize o projeto de Deus, irmãos. O projeto de Deus não é a instituição. O projeto de Deus é a sua vida. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Não foi pela renovada, não foi pela assembleia, não foi pela igreja tradicional, não foi pela igreja batista, não foi pela quadrangular, não foi pela Brasil para Cristo, não foi por nenhuma denominação, foi por mim, foi por você, foi por nossos irmãos que estão nessa cidade, em suas igrejas, em seus templos, adorando verdadeiramente o nome do Senhor. Foi por nós que Ele morreu, irmãos. O projeto de Deus somos nós. Não secularize o projeto de Deus. Não deixe as coisas dessa terra te envolverem tanto que você não consegue mais pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, nas coisas espirituais. Esses dias eu abri a internet e tinha uma campanha mágica. A campanha na igreja era: venha para a igreja para os 7 mergulhos de Naamã. E aí convida o cara a entrar na piscina e toma um banho, toma 2, toma 3, toma 4, toma 5, toma 6, toma 7. Levanta igualzinho. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Isso não é Deus. Isso é magia. Isso é trabalho de gente humana. Sabe como é que Deus faz? Deus quer habitar num coração quebrantado, de gente de quebrantado coração. Porque quando Ele entra, diz a palavra do Senhor, Ele habita em nós. E onde a presença de Deus está, coisas sobrenaturais acontecem. Nós somos transformados de dentro para fora. A Bíblia diz que nós somos transformados à estatura de varão perfeito. Deus vai mudando a nossa vida. Pode ser que não seja em 7 cultos, mas dia após dia nós estamos sendo transformados à estatura de varão perfeito, até o dia em que da glória Ele nos chamar. Ah, irmãos, não secularize o projeto de Deus. Você é importante para o Senhor. Deus é bom. Logo, se Deus é bom, eu não presto. Se não presto, preciso me enxergar para que eu possa me levantar. Qual é a lição para poder facilitar esse processo? Se é que isso é fácil. Tire os olhos do presente. Para de olhar para o agora. Asaf se enganou no processo e quase caiu, porque ele só estava olhando para o presente. Veja o versículo de número 18, aliás, versículo de número 17, até o momento onde ele está ruim. Mas aí a Bíblia diz então que ele
entrou no santuário de Deus, e ele percebeu qual é o fim dos ímpios. Sabe o que Asaf se lembrou? De que a história não acabou. Irmão, talvez você pense hoje está tão difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa, a história não acabou, Cirilo. Não acaba aqui, Josias. Não acaba aqui, Denilson. Esse não é o fim da nossa história. Deus tem coisas grandes projetadas para nós. Asaf entra no templo e ele diz: Senhor, agora me lembrei, o tempo final não acabou, e o Senhor dará punição àqueles que estão fazendo errados, porque o Senhor é bom para aqueles que contigo estão, para aqueles que permanecem na sua presença. A história ainda está sendo escrita, Deus ainda não acabou de construir. Asaf entra no templo e ele tem um insight de quando é Deus, ou a presença de Deus, e como ela faz transformar a nossa vida. Eu preciso te dizer que, contextualmente, Asaf aqui, ele não entra na igreja. O santuário aqui é a presença de Deus. Quando ele entra para a presença de Deus, ele se lembra e aí ele volta para o Senhor. Sabe, você conhece aquela história sobre entrar no quarto em secreto, para orar em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te abençoará. Não é que a oração no quarto ela é mais poderosa, mas quando Deus dá essa lição, a intenção dele é que eu e você entremos diante dele sem hipocrisia, sem roupa, sem sermos um personagem. Ele quer nos ver como realmente nós somos, de cara limpa. Porque de cara limpa você vai ter esse insight na presença de Deus e vai dizer assim: Deus, o Senhor ainda cuida de mim. Por que é que eu estou fazendo isso? O Senhor é bom. Irmãos, em algum momento da sua história, do seu dia, à base das suas decisões, você tem que voltar a se lembrar disso. Você tem que se lembrar que Deus é bom com você, que Ele guardou a sua vida até hoje, de que embora você possa ter tido em algum momento prejuízos financeiros, de que embora você possa ter derramado as suas lágrimas de dor, de que embora você possa ter sofrido adversidades e ao longo da sua história você carregue até alguns problemas cujos quais ninguém nessa terra sonha, mas Deus conhece. Mas quando você entra no santuário, quando você entra na presença de Deus, você se lembra que Deus sempre esteve contigo, e aí você volta para o Senhor. Foi o que Asaf fez. Quando ele entrou na presença de Deus, ele disse: não, o que é que eu estou fazendo? Ele volta para Deus. Asaf não queria mais viver à base da opinião alheia ou do que ele pensava dos outros, mas ele só queria viver na presença de Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Veja, Deus é bom porque Ele é sua companhia. Versículo 23, Asaf diz: no entanto, estou sempre contigo. O Senhor sempre está comigo. Eu sempre estou com o Senhor. Irmão, sabe qual é a alegria do crente? A alegria do crente não pode ser em olhar o outro e ver que ele está bem ou que ele tem alguma coisa financeira. O maior presente que nós temos, Oswaldino, é saber que a presença de Deus é sobre nós. Deus é contigo, meu irmão. Deus é comigo, Deus é com a minha família, Deus é com a sua família, Deus é com a minha casa, Deus é com a sua casa, Deus é com essa igreja, e ao longo desses 45 anos nós não podemos nos esquecer disso. Deus é bom porque Ele é a nossa companhia. Veja, versículo 23, tu me seguras pela mão direita, Deus é a nossa segurança. Deixa eu contar uma história de bastidor para você. Parece teatro, né? Mas assim, eu vou contar uma historinha de bastidor para você. Essa igreja, irmãos, é um projeto lindo do Senhor, mas que toda semana sofre ataques. São ataques de palavras, são ataques de gente que torce o nariz, são ataques de gente que não gosta de nos ver bem. E isso nos deixa preocupados no que fazer, como lutar contra isso. Diz assim, como é que eu enfrento esse negócio? Como é que eu... E tem hora que você tem vontade de lutar mesmo. Diz, como é que eu luto? E aí, aos 45 anos dessa igreja, Deus ministrou meu coração e disse,
eu sou a segurança de vocês. Nós não precisamos de defesa pessoal, irmãos. Temos um Deus que luta por nós, que já tomou a nossa causa em tuas mãos, e nenhuma obra do maligno vai se levantar contra nós e permanecer de pé. Ela vai cair para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vale para a tua vida, para a sua história, para a sua família. Quanta gente te persegue, quantas são as adversidades na sua casa, quantos problemas se levantam contra você, mas o Deus que você serve, Ele é bom, porque Ele é segurança para você. Versículo de número 24, tu me guias com o seu conselho. Deus é bom porque Ele é a nossa direção, é Ele que dá o caminho, é Ele que fala vai por aqui, é Ele que fala vai por ali. E nós não faremos nada como igreja sem a direção de Deus. Veja, versículo 25, ele diz: que tenho eu além de ti? E que poderia eu querer na terra? Sabe o que Asaf lembra? Que Deus é bom, porque a vida que Ele promete não é terrena. A vida que Ele promete, ela é eterna. O texto continua: ainda que desfaleça a minha carne e o meu coração, Deus é a fortaleza para sempre, é a minha herança para sempre. Verso 28, quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor o meu refúgio, para proclamar todas as tuas obras. Deus é bom, irmãos, porque Ele vai nos receber em glória. Sabe quem é o personagem principal da ceia do Senhor lá no céu? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: é você aí. Não, mas faz um suspense assim, ó. É você. Está falando de você. Está falando de você. Sabe como é que Deus vai te receber na glória? De braços abertos. Sabe o que eu gosto muito? Gosto muito da história do primeiro mártir da igreja, chamado Estevão. A Bíblia diz que Estevão estava dentro do templo. Mas dentro do templo ele olha para os céus e vê os céus abertos. E Cristo assentado à destra de Deus, o Cristo que deveria estar assentado à destra de Deus, a Bíblia diz que estava de pé, de braços abertos. Ele estava esperando Estevão de braços abertos. Nós precisamos construir a nossa história para isso, Sereno. Sabe? Porque não há presente maior, irmãos, do que poder chegar na glória, ver o Senhor como Ele é, a marca em suas mãos, e Ele poder olhar diante dos teus olhos, Beto, e dizer: vinde bendito do meu Pai, e adentrai ao lugar que está preparado para você, desde antes da fundação do mundo. A minha história, a sua história é uma história de vitória, irmãos, criada na eternidade, e na eternidade nós glorificaremos o nome do nosso Deus para todo sempre, porque terá se cumprido o projeto de Deus para nós. Essa igreja será chamada mais que vencedora, porque é um povo lavado, remido e salvo pelo sangue do Cordeiro. Vamos nos colocar de pé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus é bom. Nossa. Isso não vai mudar, irmãos. Pastor, mas eu não estou bem. Mas Deus continua sendo bom. Olhe para você. Reconheça quem você é. Se enxergue, irmão. Você tem um pecado aí? Trate disso. Você ainda não caiu? Está de pé. Talvez seja o pecado como de Asaf, seja o pecado de inveja, que tem cortado o seu coração, porque você olha a vida do outro e acha que o outro está melhor que você. Mas pode ser qualquer outro tipo de pecado, e nós sabemos, hein? Não existe pecado grande nem pequeno diante dos olhos de Deus. Mas Deus tem um perdão enorme para nos ofertar. E se você entende isso, você sabe que pecado confessado é pecado perdoado. Confesse diante de Deus e deixa Deus tratar de você.